Olá, bom dia, tudo bem? São 11 horas e 30 minutos. O IMET alerta para baixa umidade e risco à saúde nesta quarta-feira. E ainda hoje você vai ver. Você sabe quando o barulho dos vizinhos vira perturbação do sossego? Minas já registra quase 1,5 mil incêndios em vegetação nesse mês de agosto. Possíveis candidatos de Patos de Minas já movimentam bastidores das eleições 2026. O News, primeira edição, está no ar. E a gente começa o N1 de hoje mostrando que um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou um jovem de 21 anos ferido na manhã de hoje, quarta-feira, no bairro Lagoa Grande. De acordo com as informações apuradas no local, a caminhonete seguia pela Avenida Piauí e iria realizar uma conversão para acessar a rua Barão do Rio Branco. O motociclista também trafegava pela Avenida Piauí sentido a rodoviária de Patos de Minas, quando atingiu a lateral da caminhonete. Segundo relatos de moradores, um problema nos semáforos do cruzamento pode ter contribuído para o acidente. Os sinais estariam com defeito desde a noite de ontem, terça-feira. Conforme os relatos, os equipamentos teriam ficado travados, mantendo o sinal vermelho para o fluxo aonde estava a caminhonete e o verde para o sentido em que seguia o motociclista. Ainda segundo os moradores, a falha teria provocado uma fila de veículos e gerado reclamações de motoristas, que aguardavam por um longo período diante do sinal vermelho. Diante da situação, o condutor da caminhonete teria avançado e iniciado a conversão em direção à rua Barão do Rio Branco, momento em que ocorreu a colisão com a motocicleta. O motociclista sofreu diversos ferimentos e foi atendido por uma equipe do SAMU. A vítima apresentava ferimentos na região do supercílio, lábio esquerdo e queixo. Também apresentava fratura de fêmur, além de dor intensa durante a movimentação e crepitação na região do joelho, sinais compatíveis com uma possível lesão grave. Após os primeiros atendimentos, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias para avaliação e tratamento médico. A Polícia Militar esteve no local para realizar os trabalhos relacionados à ocorrência e registrar as circunstâncias do acidente. Enquanto a reportagem acompanhava a ocorrência, funcionários da Prefeitura de Patos de Minas estiveram no cruzamento após o acidente para verificar o problema apresentado nos semáforos e realizar o procedimento necessários para tentar solucionar a falha. As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. Os relatos de moradores sobre o funcionamento dos semáforos serão analisados durante a apuração da ocorrência. E a Polícia Militar apreendeu 87 barras de uma substância semelhante à maconha na manhã de terça-feira em um imóvel no bairro Saturnino Pereira, no município de São Gotardo. Os militares chegaram ao local após denúncias de que a residência seria usada para armazenar drogas. O homem que estava no imóvel fugiu pelos fundos e não foi localizado. Durante as buscas, as barras foram encontradas escondidas debaixo de uma cama. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Assunto polêmico. Barulho de festa, som alto, gritaria, obras e até animais podem virar motivo de conflito entre vizinhos. Mas você sabe quando o excesso de ruído deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser considerado perturbação do sossego? É depois de um dia de trabalho que muita gente espera encontrar em casa um pouco de tranquilidade. Mas para quem tem vizinhos barulhentos, o descanso pode virar dor de cabeça. Uma perturbação de sossego, a gente fala que seria qualquer questão que te incomoda muito, que você está sendo incomodado às vezes por um vizinho que está fazendo barulho demais, ou então um estabelecimento comercial que de certo momento ele tem um ruído muito alto. E aqui está uma das principais dúvidas. Existe mesmo uma regra que permite fazer barulho à vontade durante o dia e proíbe apenas depois das 10 da noite? Existe esse mito que existe uma lei nacional do silêncio que se fala que após as 22 horas não pode ocorrer qualquer barulho, porém não existe. E muitas vezes
essa questão da lei do silêncio, ela pode ser tratada até mesmo em legislações municipais, como acontece aqui no caso de Patos de Minas, que existe uma legislação própria que trata sobre essas questões de horários, diferenciando período diurno e período noturno, pelo qual você tem que fazer diferenciação, se realmente há ali uma perturbação, ou então se apenas estaria dentro dos parâmetros do que é recomendável e estaria tudo ok. As normas também valem para outras situações, como barulho de animais, uso de equipamentos sonoros, gritaria, determinados tipos de atividades que produzam ruído excessivo e até obras. Nesse último caso, além das regras gerais sobre sossego, podem existir normas municipais e regras do próprio condomínio estabelecendo horários e limitações para obras e reformas. Mas diante de um vizinho que insiste no barulho, qual é o primeiro passo? Você tenta uma vez conversar, fala sobre essa questão de que tá difícil a questão do barulho. Se não resolver e tiver um caso de flagrante, você pode acionar a polícia, que você liga pro 190. No caso de flagrante, você fala assim, olha, tô com uma perturbação de sossego aqui muito grande, eu quero que vocês venham aqui dar uma olhada. A polícia chega e vai detectar a questão. Pode ali no momento aplicar uma advertência, requerer que seja cessado o barulho. Se caso continuar persistindo, a polícia, por exemplo, se for em casos de som, a polícia pode recolher os instrumentos musicais e fazer a apreensão, ou então se for por conta de alguma questão, a polícia ela tem esses meios de tomar atitudes para poder proteger essa questão da paz do indivíduo. E não é preciso necessariamente ter um aparelho profissional para medir o som antes de buscar ajuda. Dependendo da situação, registros, testemunhas, gravações e outros elementos podem ajudar a demonstrar o que está acontecendo. No fim das contas, o mais importante é entender que viver em comunidade também significa respeitar o espaço do outro. A maneira que vai acontecendo vai aumentando, até que chega um momento que tem uma multa tão alta que a pessoa, ela fala assim, quando dói no bolso, né, a pessoa cessa aquela questão. Então, realmente, essa questão, a mais forte, assim, de todas seria uma aplicação de multa para a pessoa por conta dela não estar respeitando aquela questão. E a seguir no N1 Trajeto Moda, transforma sonhos em profissão. Às 11h39, transformar linhas em oportunidades, tecidos em sonhos e aprendizado em profissão. Aqui em Patos de Minas, o projeto Trajeto Moda concluiu a primeira etapa com uma conquista que vai muito, muito além das passarelas. O Trajeto Moda é uma iniciativa do governo de Minas Gerais em parceria com a Prefeitura de Patos de Minas, instituições de ensino e entidades do setor têxtil. O projeto oferece formação profissional na área da costura, além de conteúdos voltados ao desenvolvimento humano, empreendedorismo e geração de renda. Durante meses, as alunas participaram de aulas práticas e teóricas, aprendendo desde técnicas de costura e ajustes até planejamento de coleções, precificação e educação financeira. Uma oportunidade que abriu portas para quem busca uma profissão ou deseja retornar ao mercado de trabalho. O Trajeto Moda foi desenvolvido através do governo estadual e posteriormente, em 2024, a prefeita trouxe essa ideia, plantou essa ideia, onde que a gente trabalhou uma das maiores demandas hoje do nosso município, que é a costura. Então buscamos mulheres para fazer esse curso, iniciamos com 15, hoje finalizamos com 11, a primeira etapa. Até porque elas aprenderam nesse início corte e costura e posteriormente vai trabalhar gestão financeira, economia e também a parte psicológica para posteriormente inseri-las no mercado de trabalho. E o resultado de todo esse aprendizado ganhou forma, cor e identidade. As roupas apresentadas no desfile foram produzidas pelas próprias participantes. Cada peça carrega horas de dedicação, criatividade e o orgulho de quem descobriu novas habilidades e enxergou novas possibilidades para a vida. Eu ensinei para elas a técnica de modelagem, elas fizeram medidas no corpo delas e fizeram todas as roupas sob medida. O molde veio pronto do Senac, mas a gente fez adaptações nesses moldes. Elas cortaram, aprenderam a cortar, costurar toda a roupa do zero mesmo. E essas últimas peças eu ajudei elas a desenvolver e tirar da mente delas mesmo o que elas queriam expor.
Para muitas delas, a experiência representa a realização de um sonho antigo. O que começou como curiosidade ou vontade de aprender se transformou em conhecimento, confiança e perspectiva de futuro. Histórias que agora desfilam na passarela e mostram que nunca é tarde para recomeçar. Eu não tinha experiência, porque era uma coisa mais assim, né, de brincadeira de criança mesmo. Então era muito amor, porque a minha mãe era costureira e eu sempre vi ela costurar e sempre gostei. Eu sempre tive vontade de fazer um molde e fazer uma roupa para mim. E o curso me proporcionou essa possibilidade. Mais do que encerrar uma etapa, o desfile celebra conquistas. É o momento de mostrar para familiares, parceiros e para toda a comunidade o talento desenvolvido ao longo do projeto. E mudando de assunto, de moda para música, o cantor e compositor sertanejo Evandro Júnior, que é natural aqui de Patos de Minas, esteve nos estúdios da NTV e da Nossa FM para apresentar o seu novo trabalho. Dos estúdios da Nossa FM, aqui para a NTV, para a gente poder bater um papo com Evandro Júnior. É isso mesmo, repleto de músicas, composições e sucessos que tá aí já tocando na rádio, claro, na Nossa FM também, já é muito sucesso. E ele é da terrinha, né? Conhece muito bem cada pedaço aqui. A gente até estava acompanhando aí, né, nas imagens dele de bala, até brincou com ele, falou, ó, ele tem a chave da NTV, da Nossa FM, conhece cada passo, cada tudo aqui, e a gente vai bater um papo com ele aqui agora. Evandro, cara, são muitos anos nessa carreira, muitos anos à frente disso, você falando muito em persistência, o que você conta aí de diferencial, de quando você começou lá atrás para agora? Qual que é o diferencial aí que você vê? Meu amigo, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui falando com você e com o pessoal aí de casa. Obrigado, do fundo do meu coração, pelo espaço, principalmente Patos de Minas e região. Sou de Patos de Minas, tenho um carinho diferente por essa cidade, por essa região. Eu penso que mudança, eu não digo mudança, eu digo amadurecimento. Eu comecei com 17 anos, estou com 34, a gente amadurece. A gente passa a ser mais responsável, a gente passa a ser mais cuidadoso com o que grava, a gente passa a ser mais dedicado, entende que aquilo ali é a nossa vida, é o nosso trabalho, como qualquer outro trabalho, né? Então eu acho que é isso, não é mudança, é sim a responsabilidade e o amadurecimento. Eu gostaria, né, de ser lembrado, se Deus permitir, sabe aquele cara que canta lá daquele jeito, aquele cara que gosta de cantar romântico, aquele cara que tem uma voz romântica. A essência é tudo, e você mantendo essa essência, qual que são as principais músicas aí, já que você já escreveu ali, já virou sucesso, que às vezes muita gente ouviu e falou, nossa, é sua essa música? Agora vai ligar o nome da música a você? Olha, a gente vem, né, teve a Sem Querer lá para trás, depois veio a Mulher, e agora a gente tá com a música Cair na Sua Lábia. Cair na Sua Lábia. Tenho certeza que você já ouviu essa música com Diego Vitor Hugo, também com Evandro Júnior. Para quem já ouviu e às vezes não identifica agora te vendo, aquela palhinha dessa música dá pra sair? Vambora. Vamos lá, Cair na Sua Lábia, Evandro Júnior e Diego Vitor Hugo. Quem nunca acreditou não volta pra mim, numa mensagem de madrugada, falando nada com nada. Quem nunca perdeu um grande amor e nunca achou alguém pra pôr no lugar que ela deixou. Mesmo sabendo que o meu amor nunca me amou. Agradecer às pessoas de Patos de Minas por me ouvirem, por compartilharem as minhas músicas. Quem puder, ouça mais, compartilhe mais. Ligue na Nossa FM, peça bastante a música, que eu vou ficar muito feliz. Em breve a gente estará junto aqui no show. Obrigado, Ceni, pela presença. Obrigado, Luiz, meu amigo, pela oportunidade de estar falando para vocês aí. Um beijo, um abraço pro pessoal aí de casa. E na volta do N1 a gente traz os números de incêndios já registrados, são alarmantes nesse mês de agosto no estado de Minas Gerais. O N1 volta já já.
Confira agora as dicas para cuidar do seu sorriso com a Mais Implantes. 9 anos, a Mais Implantes nasceu com uma missão: devolver sorrisos, qualidade de vida e autoestima. E claro, com uma odontologia moderna. Aqui todo paciente é recebido com atenção, carinho e atendimento humanizado desde o primeiro contato. Somos uma clínica totalmente digital. Contamos com raio-x panorâmico, impressoras 3D e scanner intraoral, oferecendo muito mais precisão, conforto e segurança em cada tratamento. Cada sorriso é único, por isso realizamos um planejamento personalizado para encontrar a melhor solução para cada paciente. Para realizar o seu sonho, oferecemos parcelamentos facilitados, condições especiais para que você possa realizar seu tratamento sem preocupações. Com mais de 10 mil implantes realizados, nos tornamos a referência em implantes dentários e reabilitação oral, utilizando os protocolos mais modernos e seguros. Contamos com um laboratório de prótese próprio e um rigoroso processo de esterilização, garantindo mais agilidade, qualidade e segurança para os nossos pacientes. Nossa equipe multidisciplinar é referência em implantes dentários, reabilitação oral e lentes de contato dentais. Mais Implantes, há 9 anos. Transformando sorrisos e mudando vidas. Minas Gerais já registrou 1.429 incêndios em vegetação nos primeiros 11 dias desse mês de agosto. A média chega a 129 ocorrências por dia, quase 5 incêndios a cada hora. Na Grande Belo Horizonte foram 335 chamados aos bombeiros. O número acende o alerta para o período de estiagem, marcado pelo tempo seco e pelo aumento do risco de queimadas. Só nos primeiros dias desse mês de agosto, as ocorrências já superam os registros dos meses de janeiro, fevereiro, março e também do mês de abril. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de baixa umidade para esta quarta-feira. O aviso é válido até 10 da noite e prevê umidade relativa do ar entre 30% e 20%. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção Sua Idade, seu desconto das óticas New Color. A sua idade é o desconto na armação. Hoje em Patos de Minas a máxima deve chegar aos 30 graus. Para amanhã as temperaturas variam entre 15 até 30 graus. Nesta quinta-feira em Lagoa Grande, mínima de 17 e máxima de 32. Em Carmo do Paranaíba variam de 15 a 31 graus. Em Presidente Olegário de 15 a 32 graus. E em Tiros, em João Pinheiro, mínima de 16 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira. E a seguir no N1, o que os leitores esperam do próximo governador? A gente foi na rua para conferir. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de programa Espaço Feminino aqui na NTV. Confira agora os destaques. Oi, gente linda! Seguir padrões é sinônimo de ser aceito. No nosso Espaço Feminino desta quarta, vamos conversar com uma mulher que mostra todos os dias que não. Com simplicidade, autenticidade e um jeito único de se maquiar, ela conquista espaço nas redes sem abrir mão de quem é. Uma conversa sobre autoestima, haters e sobre coragem. E mais, as novidades da moda. O que é tendência na primavera-verão, a gente desfila no nosso programa com muito estilo. Vem ver ao vivo 18 horas aqui na NTV. Se liga no canal 8.1 ou assista pelo app, site ou no YouTube, @NTVPDM. Te espero, viu? Programa imperdível hoje, hein? Mudando de assunto, com as eleições de outubro se aproximando, os mineiros começam a voltar a atenção para a disputa pelo governo do estado de Minas Gerais. Aqui em Patos de Minas, a nossa equipe foi às ruas para saber o que os eleitores esperam do próximo governador e quais temas podem pesar na escolha dos candidatos. Saúde, segurança, educação, emprego e infraestrutura estão entre as principais preocupações do eleitorado. As eleições para o governo de Minas Gerais começam a entrar na rotina dos eleitores. Com a campanha oficial prestes a começar, já tem gente de olho nos candidatos e principalmente no que eles podem fazer para melhorar a vida dos mineiros. Saúde, segurança e educação são alguns dos principais assuntos que mais podem pesar na escolha do eleitor.
Mas afinal, o que os patenses esperam de quem vai comandar Minas Gerais? Tá tudo confuso, né? De Minas, do Brasil, a gente não sabe o que vai ser o da manhã. Tem muitas coisas que precisa melhorar, né? A saúde, principalmente na área da saúde, né? Estou acompanhando as eleições aí, também a movimentação está muito boa, né? Primeiro lugar para a gente hoje em dia é a saúde, né? Saúde, educação, né? E trazer muitos benefícios para Patos de Minas e região. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto e o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Até lá, os candidatos terão espaço para apresentar propostas e os eleitores para comparar as ideias e decidir o voto para as eleições gerais de 2026. A corrida eleitoral de 2026 ainda nem começou oficialmente, mas os possíveis candidatos de Patos de Minas já movimentam os bastidores da política mineira. E além das propostas, claros e articulações, um assunto sempre chama a atenção do eleitorado: o patrimônio declarado por quem pretende disputar um cargo público. Entre os pré-candidatos a deputado estadual, o maior patrimônio declarado é o de Dr. Eli, do PSDB, com pouco mais de R$2.600.000. Na sequência, aparece Paulo Mota, do PSB, com cerca de R$2.300.000 em bens declarados. Ainda na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Wilton Filho declarou patrimônio de R$620.000. Já Lude Falcão e Vilmondes Fagundes registraram valores inferiores a R$11.000. Os nomes de Vitor Porto e William Campos não possuem registros disponíveis na consulta realizada. Na corrida por uma cadeira na Câmara dos Deputados, Gladstone Gabriel, do PL, declarou patrimônio de R$1.216.000. Já José Eustáquio Faria, do MDB, não possui registro disponível de declaração de bens. Outro nome que aparece nas articulações políticas para 2026 é o do ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, cotado para compor uma chapa de governo de Minas como candidato a vice-governador. Ele também não possui registro disponível de declaração de bens na consulta realizada. Alguns candidatos ao governo de Minas informaram à Justiça Eleitoral o patrimônio que possuem. Entre os nomes citados, Alexandre Calil declarou o maior valor de bens, enquanto 3 candidatos informaram não ter bens a declarar. Outros nomes, como Cleitinho e Patrus Ananias, não aparecem, como também de Taros. Alexandre Calil, do PDT, informou o total de bens em R$5.947.176,84. Ben Mendes, do Missão, em sua declaração, disse que não há bens a declarar. Matheus Simões, do PSD, declarou um total de R$2.904.492,23. Professor Túlio Lopes, do PCB, disse que não há bens a declarar. Já Rafael Duda, do PSTU, informou ao TSE que também não há bens para declarar. Este conteúdo foi extraído da divulgação desta terça-feira, dia 11 de agosto, das candidaturas e contas eleitorais do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E nós procuramos o TSE e fomos informados de que o registro de candidatos vai até o dia 15, então ainda deve ter muitos nomes ainda. Os candidatos à presidência da República declararam à Justiça Eleitoral os patrimônios que possuem. Os valores informados variam de nenhum bem declarado a mais de R$178 milhões. Erte Dias, filiado ao PSTU, afirmou não ter bens para declarar. Lula, do PT, disse que tem em bens R$4.755.650,64. Renan Santos, do Missão, informou R$795.089. Samara, do UP, R$33 mil. Zema, do Novo, informou R$178.607.610,09. Os dados foram extraídos do dia 11 de 2026, segundo fonte TSE. Muito bem, o N1 desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência.